quando Marcos viu a diretora da escola chorando sozinha no quintal. Às 11 da noite ele nunca imaginou que aquelas 3 palavras sussurradas transformariam não apenas a vida dele, mas revelariam um segredo que toda a cidade estava prestes a descobrir. Hoje você vai descobrir uma história real sobre coragem, segundas chances e como um único momento de compaixão pode mudar absolutamente tudo. Se você acredita que pequenos gestos podem criar grandes transformações, essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca esquecerá. E olha, antes de começarmos essa jornada incrível, se você quer fazer parte de uma comunidade que acredita em histórias reais, de superação e transformação, deixa aquele like agora e se inscreve no canal, ativando o sininho. Por quê? Porque toda semana eu trago histórias como essa que não só emocionam, mas também te inspiram a olhar para sua própria vida de um jeito diferente. E você não vai querer perder nenhuma delas. Agora sim, vamos à história que mudou tudo. Marcos tinha 34 anos e era pai solteiro de Sofia, uma menina de 8 anos, cheia de energia e perguntas impossíveis de responder. Há 2 anos, desde o divórcio, Marcos fazia malabarismos entre o trabalho como designer gráfico freelancer e as responsabilidades de ser pai e mãe ao mesmo tempo. As manhãs começavam cedo demais. Preparar o café da manhã, enquanto Sofia ainda esfregava os olhos sonolentos, pentear aquele cabelo rebelde. Sempre uma batalha épica porque ela odiava tranças, mas adorava o resultado quando via no espelho, e levá-la para a Escola Municipal Rosa dos Ventos antes das 7h30 da manhã. Depois de deixar Sofia nos portões azuis da escola, Marcos voltava para o pequeno apartamento, que agora chamava de lar, e mergulhava nos projetos de design. Logotipos, identidades visuais, sites, tudo que aparecesse. Muitas vezes trabalhava até tarde, os olhos ardendo na luz do computador, equilibrando prazos apertados com aquela culpa constante que roía seu peito. A culpa de não estar presente o suficiente, de Sofia jantar sozinha algumas noites, de perder apresentações na escola porque um cliente precisava de alterações urgentes. Ele tentava compensar nos fins de semana com passeios no parque e filmes abraçados no sofá. Mas a pergunta sempre voltava: ele estava sendo um bom pai ou apenas sobrevivendo? Mas Marcos não fazia ideia que uma simples ligação da escola estava prestes a mudar completamente o rumo da sua história. A diretora Helena Andrade era praticamente uma instituição na comunidade do bairro Jardim das Acácias. Mulher de 42 anos, postura areita, olhar firme e mais justo, ela comandava a Escola Municipal Rosa dos Ventos com uma mistura de rigor e carinho há mais de uma década. Pais e professores a respeitavam profundamente. Ela conhecia cada um dos 320 alunos pelo nome, sabia quem tinha dificuldade em matemática, quem estava passando por problemas em casa, qual criança precisava de um olhar mais atento no recreio. Marcos a via apenas nas reuniões bimestrais de pais e mestres. Helena sempre cordial, profissional, mantendo aquela distância respeitosa que marcava sua posição. Ela comentava sobre o desempenho de Sofia, menos excelente aluna, criativa, às vezes um pouco dispersa, menos com a precisão de quem realmente prestava atenção. Mas nunca havia nada além disso. Nenhuma conversa casual, nenhum momento de proximidade. Helena era a diretora, Marcos era o pai de aluna. Simples assim. Para todos que a conheciam, Helena Andrade parecia ter tudo sob controle. Chegava sempre antes das 7 da manhã, saía depois das 6 da tarde, organizava festas escolares impecáveis, mediava conflitos com sabedoria, defendia seus professores perante a Secretaria de Educação, como uma leoa protegendo seus filhotes. Havia uma fortaleza ao redor dela, construída tijolo por tijolo ao longo dos anos. Uma mulher completa, realizada, inabalável. Nas poucas vezes que Marcos conversou com outros pais sobre ela, todos diziam a mesma coisa: graças a Deus temos a Helena. Essa escola não seria nada sem ela. E era verdade. A Rosa dos Ventos tinha as melhores notas da região. O menor índice de evasão escolar, filas de espera para matrículas. Tudo graças àquela mulher que parecia não precisar de nada nem ninguém. Marcos sempre a via como uma fortaleza inquebrantável, até aquela terça-feira de outubro em que tudo desmoronou. O telefone tocou às 4 da tarde, interrompendo Marcos no meio de uma apresentação importante para um cliente. O número da escola apareceu na tela e seu coração disparou.
imediatamente. Ligações da escola no meio do dia nunca eram boas notícias. Atendeu com a voz já tensa de preocupação. Era a secretária, Dona Carmen, com aquele tom cuidadoso que confirmava seus piores medos. Sofia havia passado mal. Não era nada grave fisicamente, explicou ela rapidamente, mas a menina estava tendo uma crise de ansiedade e pedia pelo pai. Marcos largou tudo. No caminho até a escola, sua mente disparava em todas as direções. Sofia vinha melhorando tanto nos últimos meses. As sessões com a psicóloga infantil estavam ajudando, ela parecia mais feliz, mais leve, mas a doutora Renata sempre alertava. Os traumas do divórcio ainda estavam lá, e às vezes algo pequeno poderia despertar tudo de novo. Quando chegou à escola, encontrou Sofia na pequena enfermaria, abraçada ao coelho de pelúcia amarelo, que nunca saía de sua mochila. Ela estava pálida, os olhos vermelhos e inchados. Ao ver o pai, correu para seus braços e desatou a chorar novamente. Marcos a segurou com força, fazendo aqueles movimentos suaves de balanço, sussurrando que estava tudo bem, que papai estava ali. A psicóloga da escola explicou gentilmente o que havia acontecido. Durante a aula de ciências, a professora pediu que as crianças desenhassem suas famílias. Sofia começou a desenhar, mas de repente travou. As lágrimas começaram a cair, e ela não conseguia mais respirar direito. Era uma crise de ansiedade clássica, nada que não pudesse ser manejado. Mas seria melhor Marcos ficar com ela até que se acalmasse completamente. Enquanto Sofia finalmente adormecia em seus braços, Marcos não sabia que, ao olhar pela janela, sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Dona Carmen, gentil como sempre, sugeriu que eles ficassem na salinha de leitura enquanto a escola terminava de fechar. Era mais confortável. Tinha um sofá macio, onde Sofia poderia descansar. Marcos aceitou agradecido. Já passava das 9h30, quando Sofia finalmente se acalmou completamente. Aninhada no sofá, abraçada ao coelho de pelúcia, respirando suave e profundamente no sono. Marcos suspirou aliviado, observando o rosto sereno da filha. Levantou-se para esticar as pernas, caminhou até a janela que dava para os fundos da escola. A salinha de leitura ficava no segundo andar, oferecendo uma visão privilegiada do pequeno quintal que poucos conheciam. Foi então que ele viu, no escuro da noite, iluminada apenas pela luz fraca e amarelada do poste da rua ao lado, havia uma figura sentada no velho banco de madeira. Marcos estreitou os olhos tentando enxergar melhor. Reconheceu a silhueta, a postura curvada, os ombros que tremiam. Era a diretora Helena, e ela estava chorando. Não era um choro discreto, abafado, contido. Era o tipo de choro que vem das profundezas da alma, aquele choro de quem finalmente está sozinho e pode permitir que toda a dor transborde sem testemunhas. Os ombros dela sacudiam com cada soluço. As mãos cobriam o rosto. E mesmo daquela distância Marcos podia sentir o peso daquela dor. Seu primeiro instinto foi desviar o olhar. Era um momento privado, íntimo, algo que claramente não era para ser visto. Vê-la assim parecia uma invasão. Marcos deu um passo para trás, pronto para simplesmente pegar Sofia nos braços e ir embora discretamente. Mas algo o fez parar. Talvez fosse a intensidade daquele choro. Talvez fosse porque ele mesmo já havia estado naquele lugar escuro, sozinho, acreditando que precisava ser forte para todos ao redor, enquanto desmoronava por dentro. Lembrou-se daquela noite, 3 meses depois do divórcio, quando teve um colapso no estacionamento do supermercado. Um homem que ele nunca tinha visto antes simplesmente sentou ao seu lado, não disse nada, apenas ficou ali. 15 minutos de presença silenciosa que, de alguma forma, o salvaram naquela noite. Com o coração batendo forte, Marcos se aproximou e pronunciou seu nome, sem imaginar que as próximas palavras que ouviria mudariam não apenas a noite, mas o destino de todos ao seu redor. Marcos desceu as escadas da escola silenciosamente, atravessou o corredor escuro e saiu pela porta lateral que dava acesso ao quintal dos fundos. Quando ele finalmente falou, sua voz saiu mais suave e cuidadosa do que pretendia a diretora Helena. Ela se sobressaltou violentamente, as mãos se movendo automaticamente para limpar o rosto, tentando apagar rapidamente qualquer evidência das lágrimas. Em segundos, a máscara começou a se recompor. Os ombros se endireitaram, o queixo se levantou, a respiração tentou se normalizar.
Marcos, o que você... Sofia tá bem? Ela tá dormindo lá dentro. Está tudo bem com ela. Marcos manteve a distância, não querendo invadir o espaço pessoal dela. Mas... a senhora está bem? Helena tentou sorrir. Foi uma tentativa ao valente, mas completamente transparente. Estou sim. Só um dia difícil. Sabe como é? Você deveria levar Sofia para casa. Já tá tarde. Era uma dispensa educada mais clara. A conversa deveria terminar ali, mas em vez disso, Marcos fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Caminhou até o banco e sentou-se, mantendo uma distância respeitosa, deixando espaço suficiente entre eles. Ele não a encarou diretamente, apenas olhou para frente, para as árvores escuras balançando, suavemente, com o vento frio da noite. Sabe, começou ele, a voz baixa e reflexiva. Quando meu casamento acabou, passei 3 meses fingindo que estava tudo bem, sorrindo para todo mundo, sendo forte para Sofia, até que um dia desmoronei no estacionamento do supermercado. Um completo estranho parou, sentou ao meu lado e simplesmente ficou ali. Não disse nada profundo, não tentou me consertar, só ficou. E aquilo me salvou naquele dia. Helena ficou em silêncio por minutos, que pareciam horas. Então, com a voz quebrada, ela disse as palavras que ninguém jamais espera ouvir. Recebi o resultado hoje. A voz dela era um sussurro áspero, carregado de um peso insuportável. Leucemia, fase avançada. As palavras ficaram suspensas no ar frio da noite como uma sentença irrevogável. Marcos sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não havia o que dizer, nenhuma frase feita que pudesse minimamente aliviar o que aquelas palavras significavam. Então... ele não disse nada, apenas virou o corpo ligeiramente em direção a ela, uma abertura silenciosa, um convite para que ela continuasse, e Helena desmoronou. Todas as barreiras cuidadosamente construídas ao longo de anos vieram abaixo de uma vez. As palavras começaram a jorrar, entrecortadas por soluços, uma torrente de dor e medo que estava claramente represada há tempo demais. Ela contou que era viúva, que seu marido Daniel havia morrido em um acidente de carro há 5 anos, que não tiveram filhos, uma escolha que agora se transformara em arrependimento, que tinha uma irmã, em outro estado, mas que mal se falavam. A escola, ela disse com a voz embargada, a escola se tornou minha vida inteira. Aquelas crianças, ela parou, lutando para respirar. João, que depende das refeições gratuitas, Mariana, que está sendo intimidada, Pedro, que mal sabe ler. Eu conheço cada um deles, Marcos. Cada história, cada luta. Sua voz subiu uma oitava, beirando o desespero. E agora, quem vai cuidar deles? Quem vai garantir que João não passe fome? Quem vai proteger Mariana? Ela não conseguiu terminar. As palavras se perdendo em soluços profundos. Marcos, movido por um instinto, que ele mesmo não compreendia totalmente, estendeu a mão e segurou gentilmente a mão dela. Era um toque simples, humano, que dizia sem palavras: você não está sozinha neste momento. Helena olhou para ele através das lágrimas e sussurrou as 3 palavras que quebrariam todas as barreiras e mudariam tudo para sempre. Eu estou apavorada. 3 palavras simples. 3 palavras que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando não dizer. 3 palavras que carregavam o peso de todo o medo humano diante da mortalidade. Não era medo da morte em si, Marcos percebeu. Era medo de deixar para trás as pessoas que ela amava, de não ter tempo suficiente, de perder o propósito que dava sentido à sua existência. Naquele momento, sob a luz fraca do poste e o céu estrelado acima, não havia mais diretora e pai de aluno. Não havia hierarquias ou papéis sociais. Apenas 2 seres humanos confrontando juntos a fragilidade assustadora da vida. Marcos conhecia aquele medo intimamente. Era o mesmo terror que o acordava às 3 da manhã, pensando em Sofia crescendo sem ele presente. Helena, ele disse suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Ter medo não te torna fraca. Te torna humana. E dizer isso em voz alta, isso te torna uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Ela apertou a mão dele, como se estivesse se agarrando a uma boia em meio a um oceano tempestuoso. E ali ficaram, em silêncio compartilhado, 2 náufragos encontrando terra firme, um no outro. Marcos não sabia.
ainda. Mas aquelas 3 palavras corajosas estavam prestes a desencadear uma onda de transformação que ninguém poderia prever. Nos dias seguintes, Marcos não conseguia tirar aquela noite da cabeça. A imagem de Helena desmoronando, a vulnerabilidade crua, as 3 palavras sussurradas, tudo isso o perseguia. Comprou um café expresso bem forte e um pequeno cartão. Escreveu com letra cuidadosa: para os dias difíceis. Você tem um exército que nem sabe que existe. Não assinou. Pediu a dona Carmen que deixasse discretamente na mesa de Helena. Mas o café e o bilhete eram apenas o começo. Marcos enfrentou um dilema ético importante. Helena havia confiado nele algo profundamente pessoal. A doença era dela para compartilhar, não dele. Revelar aquilo sem permissão seria uma traição. Mas ao mesmo tempo ela precisava de apoio, de uma rede de pessoas ao seu redor. A solução veio de forma simples. Ele não precisava contar sobre a leucemia. Precisava apenas despertar nas pessoas aquilo que já deveria existir. Gratidão e reconhecimento pelo trabalho extraordinário que Helena fazia todos os dias. Marcos começou discretamente. Uma conversa aqui, outra ali. Com Patrícia, mãe do colega de Sofia, comentou como a escola tinha mudado a vida de tantas crianças sob a liderança de Helena. Com Roberto, pai que sempre reclamava de tudo, compartilhou histórias específicas de como a diretora havia ajudado alunos com dificuldades. O efeito foi como jogar uma pedra em um lago. As ondas começaram a se expandir naturalmente. Pais que nunca haviam se voluntariado começaram a aparecer para ajudar na biblioteca. A professora Márcia organizou um mutirão para pintar as salas descascadas. Roberto ofereceu seus serviços de marcenaria para consertar carteiras quebradas. Seu Paulo, o zelador que conhecia Helena há 15 anos, começou a deixar flores do jardim na mesa dela toda segunda-feira. Uma rede invisível estava se formando, não por pena, não por obrigação, mas por algo muito mais poderoso: reconhecimento genuíno e amor. 3 semanas depois, quando Helena chegou para seu primeiro dia após começar a quimioterapia, ela não fazia ideia da surpresa que a esperava. Helena havia começado o tratamento numa sexta-feira. A primeira sessão foi brutal. Ela passou o fim de semana na cama, o corpo se rebelando contra os químicos que paradoxalmente tentavam salvá-la. Segunda-feira de manhã, contra todas as recomendações do médico, Helena se arrastou para fora da cama e dirigiu até a escola. Não conseguia ficar em casa. A escola era seu propósito, sua âncora. Quando estacionou no pequeno pátio da Escola Municipal Rosa dos Ventos, alguns pais olharam para ela com sorrisos calorosos, acenaram com mais entusiasmo que o habitual. Helena acenou de volta, forçando um sorriso, enquanto reunia forças para sair do carro. Caminhou lentamente até a entrada principal. Foi então que viu o mural de entrada, aquele painel grande de cortiça, onde normalmente ficavam avisos administrativos. Estava completamente coberto. Centenas de pequenos papéis coloridos, cada um com uma mensagem escrita à mão. Helena se aproximou, o coração acelerando, as mãos tremendo ligeiramente. Começou a ler: Diretora Helena, você me ensinou que erros são oportunidades de aprender. Obrigada por nunca desistir de mim. Mariana, quando meu pai perdeu o emprego e eu achei que teria que sair da escola, a senhora encontrou um jeito. Nossa família nunca vai esquecer. Família Santos, você viu que eu estava triste quando ninguém mais viu. Obrigado, João. Helena levou as mãos à boca, as lágrimas começando a cair menos, mas lágrimas diferentes das do quintal. Estas eram lágrimas de pertencimento, de conexão, de perceber que aquilo que ela dava ao mundo voltava para ela de formas que nunca imaginou. Foi você, não foi? A voz de Helena soou atrás de Marcos quando ele chegou para deixar Sofia. Ela tinha os olhos vermelhos, mas estava sorrindo. Um sorriso genuíno que iluminava seu rosto apesar da evidente fragilidade. Marcos sorriu de volta. Não fui só eu, Helena. Foi todo mundo que você tocou nesses anos todos. Eu só acendi um fósforo, mas o fogo já estava aqui. E assim começou a jornada mais difícil que Helena jamais enfrentaria, mas desta vez, com um exército ao seu lado. Os 6 meses seguintes foram uma montanha-russa brutal. O protocolo de quimioterapia era agressivo. Sessões a cada 2 semanas que deixavam Helena devastada. Seu cabelo começou a cair, até que ela decidiu raspar tudo. Seu corpo, sempre forte e confiável,
tornara-se frágil. Mas ela não estava sozinha. Marcos criou um sistema discreto. Uma planilha compartilhada, onde pessoas podiam se voluntariar para levar refeições ou fazer companhia. Nas segundas e quartas, dias em que Helena mal conseguia sair da cama, sempre havia uma marmita caseira na porta da sua casa. As crianças da escola criaram vídeos de esperança. Cada turma gravava mensagens semanais, menos músicas cantadas desafinadas, mas com coração. Piadas, desenhos mostrados orgulhosamente para a câmera. Helena assistia a cada vídeo, às vezes chorando, às vezes rindo, sempre sentindo que aquelas crianças eram a razão pela qual valia a pena lutar. Houve momentos terríveis, uma infecção que a levou ao hospital. Dias em que a náusea era tão intensa que ela não conseguia beber água. Noites onde o medo voltava e ela ligava para Marcos às 3 da madrugada, apenas precisando ouvir uma voz amiga. Marcos estava sempre lá nos Deashbones, levava Sofia para visitar Helena, e a risada da menina enchia a casa vazia de energia vital. Nos dias ruins, enviava mensagens simples: "Você é mais forte do que isso." Foi Sofia quem mudou tudo no momento crucial. Numa tarde de visita, a menina de 8 anos olhou para Helena com aqueles olhos sérios e disse: "Diretora Helena, quando eu fiquei com medo na escola, você ficou comigo. Agora eu fico com você? Tá bom." E ficou, sentada no sofá ao lado de Helena, fazendo silenciosamente sua lição de casa, apenas presente. No início do 6º mês, chegou o dia dos exames finais. Quando o Dr. Cardoso finalmente chamou Helena, suas pernas mal a sustentaram. "Helena", ele disse com um sorriso cauteloso, "os resultados mostram remissão completa. O câncer não está mais detectável." A celebração na escola, na semana seguinte, foi histórica. Balões, faixas, uma festa surpresa organizada nos mínimos detalhes, mas no meio de toda aquela alegria, Helena percebeu algo profundo. A verdadeira vitória não havia sido apenas sobre a leucemia. A verdadeira vitória tinha sido sobre o isolamento que ela construiu ao redor de si mesma. Marcos lhe ensinou, naquela noite no quintal, que o suceder, "eu estou apavorada", não a tornou menor, tornou-a humana. E foi essa humanidade compartilhada que permitiu conexões verdadeiras. Sofia descobriu que cuidar dos outros curava suas próprias feridas. Marcos aprendeu que ser vulnerável não o diminuía como pai, menos multiplicava sua capacidade de conexão. A comunidade descobriu que juntos eram infinitamente mais fortes. E Helena, ela aprendeu que dedicar sua vida aos outros era lindo, mas permitir que outros a amassem de volta menos, isso é o que a tornava verdadeiramente humana. 2 meses após a remissão, o banco de madeira onde tudo começou ganhou uma placa para os momentos difíceis. "Você nunca está sozinho." Sabe o que essa história nos ensina? Que a coragem não está apenas em ser forte, está em ser real. Helena sussurrou: "Eu estou apavorada." E aquela vulnerabilidade não a enfraqueceu. Ela criou uma ponte que transformou toda uma comunidade. Quantas vezes você segurou suas lágrimas porque precisava ser forte? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem, quando por dentro estava desmoronando? Esta história nos lembra que os momentos em que mais precisamos de ajuda são exatamente os momentos em que precisamos ter a coragem de pedi-la. Marcos não fez nada extraordinário naquela noite. Ele simplesmente ficou, viu a humanidade de alguém, além do papel social que ela representava. E às vezes, é só isso que precisamos menos. Alguém que fique, que veja, que se importe. Se essa história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo, porque talvez a pessoa que mais precisa ouvir isso hoje seja alguém que você conhece. Alguém que está segurando tudo sozinho, acreditando que precisa ser forte o tempo todo. E se você quer continuar recebendo histórias que não apenas emocionam, mas transformam a forma como você vê o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo que vai fazer você acreditar de novo na bondade humana. Deixa nos comentários, você já teve um momento em que a vulnerabilidade de alguém mudou sua vida? Ou quando sua própria vulnerabilidade criou conexões inesperadas? Adoro ler